E aí, soldados, beleza? Bob 7 estrelas aqui. E hoje aí vou fazer hoje um vídeo sobre runas, beleza? Explicar um pouquinho aqui sobre as runas, porque tem muitas dúvidas das pessoas nos canais falando que runa que eu devo usar em determinado summon, quando saber que uma runa é boa ou ruim, vender ou não. Então eu vou explicar detalhado hoje somente sobre runas, beleza? Vou explicando de summon a summon para ficar mais fácil o entendimento. Bom, Tirion. Só lembrando que as runas que estão nos summons que eu for mostrando, não é que tem que ser esse set de runas que você tem que utilizar. Isso eu utilizo porque atende a minha necessidade. Então, por exemplo, o Tirion, eu não estou utilizando ele mais. Ele está meio que encostado, mas acredito que todo mundo deve saber que o Tirion é um dos melhores summons para stunar. Então, se você sabe que ele tem a função boa de stunar, você potencializa essa função dele. De que forma? Colocando Despair. Então, Despair e Fox. Só que eu coloquei umas runas nele somente porque estavam sobrando mesmo. Então, por exemplo, velocidade, HP e HP. Só que na realidade seria velocidade, dano de crítico, alguns costumam utilizar, ou até mesmo ataque, e precisão na 6, tentando fazer ele bater 100% de precisão. Então atualmente ele não está pegando isso porque não estou utilizando mais, somente coloquei lá para ajudar no boss global. Mas eu vou mostrar algumas runas para vocês identificar quando uma runa é boa ou ruim. Então aqui o Tirion tá de Despair e Focus. O Vigor, ele tá com 3 combos diferentes: Focus, Revenge e Blade. Só que tá sendo útil porque os substatus das runas são boas. Então se você olhar os atributos aqui como ficam no final, ele tá com 20.368 de HP extra, é um excelente HP extra, taxa crítica 46 e dano crítico 170 e com precisão de 53%. Então por que ter precisão no Vigor? Porque ele tem a terceira skill que ele quebra a defesa, a primeira skill dele ele coloca a cruz de anti-heal para não poder curar. Então é importante o Vigor ter a precisão, como também é importante ele ter um bom dano. E para você conseguir um bom dano com ele tem que ter muito HP e um bom dano crítico. Então aqui as runas, por exemplo, fica o Revenge. Por que Revenge? Como eu utilizo ele na necrópole, quando o boss bate nele, ele já logo bate o Revenge para poder diminuir já um escudo. Então é essa quesito que eu estava comentando com vocês. Você tem que runar o seu summon para o que você vai utilizar ele. Então se eu utilizo o Vigor mais na necrópole, eu vou colocar Revenge nele. Eu poderia colocar Valiant? Poderia, mas as Valiants que eu tenho, eu utilizo em summons mais críticos, que realmente precisa utilizar, porque Valiant é difícil você pegar uma runa Valiant boa, entendeu? Então com essas runas que o Vigor ele tá conseguindo atender as expectativas. Então, por exemplo, quando é que eu identifico uma runa é boa, Bob? Essa runa aqui. Essa runa é uma Blade, 6 estrelas de HP porcentagem. E provavelmente ela deve ter vindo roxa. Quando eu consegui ela no gigante, ela deve ter vindo roxa com a opção de status lá de dano crítico, ataque porcentagem e defesa. E por saber que o summon o Vigor precisa de dano crítico, eu falei, eu vou guardar essa runa, porque se subir 3 vezes a runa no mesmo atributo, ela pode ficar com um atributo muito bom. Então é nesse quesito que vocês identificam quando você deve guardar uma runa ou não. Você pegou uma runa roxa, tá querendo identificar que essa runa
pode subir o mesmo atributo 3 vezes. Não quer dizer que vá subir. Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu estoque aqui para dar um exemplo. Essa aqui já tá mais 9. Mais 6. Aqui, ó. Essa aqui é um excelente exemplo, essa Will. Por que eu guardei essa Will? Porque ela é o número 1. Ela tem resistência, ataque porcentagem e HP porcentagem. Eu estou montando um novo time agora que eu preciso de ter o Will com bastante dano. Então eu guardei essa runa porque caso suba 3 vezes em ataque porcentagem e esse ataque porcentagem já começou com o mínimo de 7%, ele pode atingir aí em torno de 20% de ataque porcentagem. Então esse momento é o momento crítico de você selecionar uma runa. Porque, por exemplo, é diferente de se eu quisesse uma Will com potencial para potencializar o HP porcentagem. Porque aqui nessa runa aqui está mostrando 4% de HP porcentagem. Ele vai subir de 4 em 4. Não é regra isso. Às vezes ele sobe um a mais, às vezes um a menos, mas ele vai subir pouco porque ele começou com status poucos, baixo no caso. Então aqui vamos fazer o teste na prática mesmo, ó. Tem resistência, ataque e HP. Se subir, o primeiro que subir aqui, se não for ataque e porcentagem, eu já costumo vender. Por quê? Porque as runas que eu tenho atualmente são melhores do que 2 status sequenciais. Tá vendo? Ó, aqui tava o HP 4%. Quando eu subi para mais 3, o HP foi para 11%. Então ele aumentou 2 a mais do que ele já tinha. Então ele tinha 2 não. Por exemplo, se fosse 7% de HP, ele provavelmente quando ele aumentasse, ele ia duplicar. Ele ia pegar, em vez de dar 11% como deu agora, ele ia dar 14% de HP. Entendeu? Então quando os status começam baixa, não compensa tanto você potencializar essa runa. A não ser que você queira realmente ou você precise dessa runa. Então nesse caso aqui, ó, o que eu faço? Como as minhas runas elas são melhores do que 2 potencializações azuis, por exemplo, eu já não guardo mais esse tipo de runa, entendeu? Então aqui eu já venho aqui e vendo, porque eu queria que subisse 3 vezes no ataque porcentagem. Não subiu, então eu vou vender. Aí você fala, Bob, você acabou de falar que não guarda a runa azul. Só que essa aqui, a Will aqui é azul, que é raro no caso, né? Que é o azul que eu falo é raro, o roxo é épico e o laranja é o legendário, runas legendárias. Então eu vou falar pelo nome certo. As runas raras é raro eu guardar, por quê? Porque a maioria das minhas runas já tem um potencial de no mínimo 2, aumentado 2 vezes. Só que o Will é difícil de você pegar o Will. E essa aqui subiu 2 vezes no dano crítico. Começou com 7, subiu para 14 e depois subiu para 16. Então subiu e eu pretendo utilizar essa Will no meu Tomars. Porque o Tomars ele é bom ele ter precisão, como também é bom ele ter dano crítico. Mas para que eu faça essa alteração, eu preciso ter uma outra Will, que atualmente eu não tenho. Eu tenho aqui defesa porcentagem, precisão e ataque porcentagem. Só que eu quero colocar no Tomars. Deixa eu só mostrar meu Tomars aqui, ó. Speed na 2. Opa, porque senão ele vai ficar muito devagar. Então eu pretendo colocar aqui na 2 manter a speed, só que de Will e dano crítico. Aí pode ser aquela a número 5. Então aqui, ó, runa número 1, número 2, 3, 4, 5 e 6. Então é isso que eu costumo guardar. É esse tipo de runas que você tem que potencializar. Por exemplo, essa própria runa do Tomars, Blade
Número 2 tem 18% de taxa crítica, com 12% de ataque, dano crítico 6%, precisão 6% e tem os subs lá embaixo da velocidade de ataque 18%. Essa runa é excelente para o teu Mars. Então, porque ele depende de dano, ele depende de taxa, depende de ataque, depende de precisão, depende todas as coisas que ele precisa ter, essa runa possui. Então, para que eu consiga tirar a Blade dele e colocar o Will, deixar o teu Mars Blade Will, eu preciso conseguir uma Will muito top, entendeu? Então, senão o teu Mars vai cair muito o rendimento dele. Atualmente, olha como ele se encontra: 95% de taxa, com 178% de dano crítico, e ataque extra 128. Tudo bem, não precisa você ter tanta taxa, por isso que a minha ideia é tirar a Blade e colocar o Will. Você vai pegar em torno de uns 60% de taxa, já tá bom. E aí a precisão dele também tá boa. A outra Blade também dele também é difícil de eu retirar, porque ela também é uma ataque porcentagem, já tá mais 15 também, isso conta muito. Quando você potencializa uma runa do 14 por mais 15, ela sobe 10%, isso é muita coisa. Então tem lá o ataque porcentagem, velocidade, que para ele também é bom, dano crítico e 16 de taxa. Então, essas runas que eu utilizo nos meus sumos principais, quase todos eu peguei a runa épica, que era a roxa. Então eu peguei, potencializei e dei sorte de ter subido 2 ou 3 vezes no mesmo atributo. Só que isso não é tipo fácil, entendeu? Então não é de um dia pro outro que você vai conseguir uma runa assim, ou como essa, por exemplo. Então é difícil você conseguir runas assim. Só que você não pode deixar, por isso que eu falei, chega um ponto que no vídeo anterior eu comentei que eu não abro mais pergaminhos. Chega um ponto que você começa a farmar mais do que abrir pergaminho, porque você entendeu que você precisa de runas. Não adianta você ter um summon top se você não tem runas para ele. Então você tem que fazer um gigante 10, nível 10, dragão nível 10, necrópole nível 10, de acordo com o que você mais precisa. Se eu tô tendo dificuldade na arena, eu vou potencializar um summon que é bom na arena, então eu preciso daquelas determinadas runas, então eu vou naquela determinada instância. Então aqui o Tomás tá de Valiant Blade, o Malaka tá de Fatal e Focus, eu pretendo colocar ele de Will também. O Arnold eu não utilizo mais, porém, mesmo eu não utilizando ele, olha o HP dele, 30.786 de HP extra, 62 de precisão, que eu coloquei umas runas que eu não utilizava mais e estão mais 15, entendeu? De HP porcentagem nele, somente a 4 aqui que não possui, não está mais 15 ainda. Então olha a diferença quando você coloca uma runa mais 15. Essa 4 aqui tá 47%. Quando eu colocar ela para mais 15, ela vai subir para 63. É muita diferença. O HP dele sobe bastante. Só que eu não, como eu falei, eu fiz muitas alterações de runas. Tem que colocar essas runas mais 15 e tal. Só que eu tenho outras prioridades no momento. Então eu pretendo colocar, primeiro pegar as Wills e já colocar elas mais 15. Aqui a Wii Valiant Blade, porque tem que potencializar no ataque dela, e ela tem que ser de Valiant por causa que eu utilizo ela mais na necrópole. Então ela tem lá 1700, 64 de taxa, tá um excelente summon. O Jean não estou utilizando no momento, tá com runas quebradas. O Sim também não estou utilizando no momento, mas porém ele ainda ajuda bastante no chefe global. Então, os summons que eu tenho 6 estrelas, eu sempre coloco runas neles para que eles me ajudem lá no chefe global. Runas que eu não utilizo no caso, mas que tem a funcionalidade de acordo com a skill deles. Então, por exemplo, esses summons que eu não utilizo, provavelmente eles devem ter runas mais 15. Se eu entrar aqui ó, no Sim, eu não utilizo esse summon, mas se eu ver aqui, ele deve ter alguma runa mais 15. Ou não, né?
Não, nesse caso aqui não tem. Mas são runas boas. Olha aqui, ó, def porcentagem 17, def porcentagem 11, precisão. Tá vendo? Runas 6 estrelas, tudo 6 estrelas. Tudo de def porcentagem. Pra potencializar o que? A defesa dele, que ele é de acordo com defesa. Então, por exemplo, aqui ó, o Verderil. O Verderil é um sumo que eu utilizo. Pra fazer dragão, ele me ajuda bastante. Valiant Blade pra ascensão também. E eu potencializei aqui no que? Em substatus de velocidade. Então, olha a velocidade dele. Tem 118 de velocidade e taxa crítica de 99. Então, ele tá muito bom. Aqui, só que ele dá pra melhorar. Por que ele dá pra melhorar? A número 2 runa dele tá com 5 estrelas. Se fosse 6, ele seria mais rápido ainda. E aí eu potencializei os substatus de Valiant em Speed. Então, por exemplo, essa aqui tá me dando 18 de Speed. Essa runa, como é que o quarto atributo tá me dando 18 de Speed? Com certeza eu peguei essa runa Legend, porque não tem como o último atributo ter aumentado se você já não pegou ela Legend, entendeu? Porque ela vai subindo de cima para baixo os atributos. Então, como tá mais 18, eu peguei ela Legend. Aí fui subiu velocidade. Como vocês veem ali, o HP também deve ter subido, porque não costuma vir com 382, vem um pouco mais baixo. Então deve ter subido uma vez no HP e as outras vezes na velocidade. E aí foi uma excelente runa para ele. Então tem essa runa, tem essa outra que dá mais 17 substatus, tem essa outra que dá mais 16. E essa taxa crítica é perfeita para ele. A 4, porque além de dar taxa crítica, tá me dando 13 de velocidade. E essa primeira aqui tá me dando 15 de velocidade. Aí, pra quem não sabe, por que algumas runas tem algum atributo em laranja? Por exemplo, essa daí que tá com mais 8 de ataque. Isso são gemas que você pega na necrópole. Então na necrópole não, desculpa, eu sempre confundo necrópole e raid. Quando você vai pra raid, que é aquele dragão de 3 cabeças, você tem chance de pegar lá gemas que elas potencializam um atributo. Então, por exemplo, aqui eu peguei uma gema de ataque porcentagem e eu acrescentei nessa blade dele, entendeu? Uma blade gema de blade de ataque porcentagem. E aí eu escolhi a gema que eu queria potencializar e potencializei essa. Como também possui algumas runas que tem um círculo. Por exemplo, nessa de dano crítico. Tem um círculo aí por quê? Provavelmente era um atributo que era inútil para ele. Por exemplo, resistência. Então eu peguei uma runa Blade de transferir runa para dano crítico. Um atributo. Então eu peguei essa gema e substituí, seja a resistência, o que deveria ser, para dano crítico, porque melhorou o dano dele, já que ele é um sumo que tem bastante taxa crítica, 100% de taxa crítica, então vou melhorar o dano crítico dele, entendeu? Então é esse entendimento que vocês têm que ter, como runar um sumo e quando potencializar uma runa. Deixa eu só ver se eu tenho aqui um exemplo para dar de potencializar. Aqui ó, eu tenho uma Focus de def porcentagem, uma gema. Então, em que sumo que eu posso colocar uma Focus de def porcentagem? Eu costumo utilizar a def porcentagem no cobre. Aqui meu cobre ele tem 1510 de defesa extra, com dano crítico de 161 e taxa 47. Então ele tá muito bom. Eu costumo usar ele bastante na GVG. Ele dá lá seus 40 mil de dano. Só que ainda dá pra melhorar, porque essa runa dele ainda não tá mais 15, entendeu? Quando eu colocar essa runa mais 15 vai aumentar ainda mais a defesa dele.
Acho que é somente essa aqui mesmo, tá faltando pra colocar mais 15. Deixa eu ver se dá pra potencializar a defesa aqui. Ó, já potencializei a defesa. Não era atributo de defesa, eu mudei para atributo de defesa e depois melhorei a defesa. Essa aqui, olha, a defesa 31%. Então, essa runa aqui é o entendimento de você guardar uma runa. Eu peguei essa runa Legend, 6 estrelas, e aí eu fui subir os atributos. Subiu os atributos todos na defesa porcentagem. E aí eu peguei, já melhorei a defesa porcentagem e coloquei num summon que utiliza a defesa porcentagem. Aí os caras vão falar, ó, que runas que eu utilizo no cobre. Os caras falam no grupo lá, usa full guard. Só que não é full guard, tá vendo? O meu não é full guard. E você tem que utilizar de acordo com as runas que você tem. Se você tem guard, por exemplo, como essa que eu tenho, você coloca guard. Então, porque tá dando lá 27 de defesa e é uma guard. Resistência, HP, tá excelente pra ele. Só que olha essa aqui, defesa 31% e focos. E é bom o cobre ter precisão. Então, é esse entendimento que vocês têm que ter. Nem sempre é regra você ter uma determinada uma runa em um summon. Você tem que runar ele de acordo com que as runas, os substatus que você tem. E, por exemplo, minha Seara, eu tô colocando ela aqui para ataque porcentagem. Então ela é fatal, né? Fatal Blade. Só que eu pretendo colocar lá de Will para meu time Bomber. Só que eu preciso melhorar a speed dela. Ela tá muito devagar no meu ponto de vista. Eu tenho que deixar lá beirando os 2000 de ataque e beirando os 90 de velocidade extra. Só que para eu conseguir fazer isso, tem que conseguir runas Will boas e potencializar fazendo raid. Entendeu, galera? E aí, por isso que eu não costumo guardar muitas runas, porque se eu já pego runa azul, eu já não tô guardando mais. Runa azul 5 estrelas, 6 estrelas, já não tô guardando mais. Agora o que eu guardo é runa épica, porque pode ocorrer de subir a mesma runa 3 vezes no mesmo atributo. Ó, por exemplo, às vezes quando não sobe no mesmo atributo, pelo menos dá pra mim utilizar depois. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui eu peguei ela épica, ataque porcentagem, subiu 3 vezes em dano crítico. Pra mim tá excelente, entendeu? Eu vou utilizar ela, tô escolhendo o sumo que eu vou utilizar. Provavelmente eu vou utilizar essa runa no Theomars ou na Seara. E aí eu não guardo Vampire, nem Shield, nem Destroy. Porque atualmente, pra mim, não há necessidade de eu usar nenhum sumo esses tipos de runa. Então, pra mim, compensa mais eu fazer dinheiro com esses tipos de runas e potencializar, melhorar todas as runas que eu tenho para mais 15. Quando eu melhorar essas runas todas que eu do meu time atual para mais 15, com certeza vai mudar. Olha o meu Ishi. O meu Ishi tá com dano crítico de 220 dano crítico. E olha o HP, 20.500, 47% de taxa. Só que dá pra melhorar ainda, porque olha aqui. Olha a runa como é que tá. Mais 12. Quando eu subir essa runa pra mais 15, olha a outra runa aqui, ó. Runa mais 12 também. Quando eu subir essa runa do Will dele aqui pra HP pra mais 15, vai melhorar muito. Essa runa dele também, quando eu subir pra mais 15. Além de o dano crítico dele aumentar, o HP dele também vai aumentar. Então é isso que eu tô falando pra vocês. Eu tenho algumas prioridades para colocar as runas mais 15. E aí eu vou formar uma defesa mais forte, entendeu? Porque o Eshir de Will junto com o Theomars, eu acredito que fica muito forte os dois juntos, entendeu? Então é isso que vocês têm que perceber como runar um sumo. Não é você simplesmente olhar o que escreveram no grupo lá e colocar as runas aleatórias, entendeu? Por exemplo, aqui ó, no Triton, eu pretendo colocar ele
com o máximo dano possível, conseguir ataque, porcentagem, taxa crítico e precisão 100% para que ele consiga me ajudar no meu time Bomber. Então eu tenho que tirar essa Blade e colocar nele o Will, mas eu quero melhorar o ataque dele. Mas mesmo sabendo que ele seria melhor de defesa, tá vendo a defesa dele base é 736 e o ataque dele é 681. Só que eu preciso dele no ataque, porque ele no meu time de atacante ele vai ser mais útil. Então por que você vai ter um summon com bastante defesa no time de ataque? É esse entendimento que você tem que ter. Se você tem um summon que está sendo útil no time de ataque, no qual o seu inimigo não consegue nem te atacar, não tem o porquê ele ter HP nem defesa. Você foca em deixar ele com mais dano ainda. Então é isso, galera. Espero que todos tenham entendido aí as regrinhas básicas de como runar um summon. Aí tem o Mav para me melhorar também. Tem muitas runas ainda que tem que ser melhoradas. Uma coisa crucial que vocês têm que prestar atenção de o que melhorar primeiro. Peguei algumas runas boas aqui, vou colocar num summon que eu tava precisando bastante. O que eu preciso melhorar drasticamente é esse triângulo aqui, ó. Runa 2, 4 e 6. Por que esse triângulo? Porque quando você aumenta a porcentagem, ele aumenta bem mais do que aumentar seu ataque, por exemplo, aqui. A runa 1, 3 e 5, eles aumentam apenas os atributos base, só que fixo. A porcentagem ela aumenta muito mais. Então, por exemplo, a diferença de eu colocar essa runa para mais 15 do que colocar uma runa de ataque porcentagem para mais 15. O ataque porcentagem, digamos que eu subisse com uma runa, eu iria aumentar 1000 de ataque. É um exemplo, tá? Eu não tenho os valores em mãos agora, mas eu posso até estar pegando a diferença de quanto que aumenta para vocês. Então, por exemplo, se eu pego aqui, ó, essa runa é ataque, eu coloco ela mais 15, ela vai lá e aumenta o meu ataque e aumenta lá 130 do meu ataque. É um exemplo. E se eu pego uma runa 2 que é ataque porcentagem, ela vai lá e sobe meu ataque porcentagem. O meu ataque porcentagem subiu para 1500 o ataque, entendeu? É drástico, é gritante. A runa 2, 4 e 6 você aumentar primeiro. A única alteração aqui é quando na 2 é speed. Então você só vai utilizar essas speed em summons que você realmente precisa ter de velocidade. E aí você coloca lá a runa 2, mas o quanto antes. A 2, a 4 e a 5. E a 6, desculpa. 6 é mais 15. E aí você vai perceber o quanto seu summon vai melhorar. Então, por exemplo, meu Veromos aqui, ele tá com 114 de velocidade e precisão 169. Só que eu não estou gostando dele com esse tipo de runa. Eu vou voltar ele para Valiant mesmo. E focar na velocidade em substatus. Porque o Veromos, eu não sei que demônio que ele possui dentro dele, que deve ter alguma informação aqui em letras minúsculas, que na defesa ele deve procar com 80% de chance. Porque não é possível. Você vai enfrentar um Veromos numa GVG, você passa a raiva, cara. Quanto isso mustuna. Então é isso, gente. Espero que todos tenham entendido aí um pouquinho mais sobre runas. Espero que tenha esclarecido e ajudado vocês. E é isso aí. Hoje o vídeo é somente sobre runas. Qualquer dúvida, comentário, quiser acrescentar alguma coisa, só deixar aí no comentário. Se inscreve no canal. Espero que tenham gostado. E é isso aí, galera.